26 dias, 96 e-mails no Daft, 18 visitas, 11 aplicações, 3 retornos, um único sucesso. Bem, amigos, nós somos o Nós no Globo, eu sou o Thiago. E eu sou a Camila. Hoje nós vamos falar a nossa experiência sobre aplicação de casa no Daft. É isso aí, pessoal. A gente vai trazer para vocês hoje a nossa experiência quando a gente teve que fazer uma aplicação, várias aplicações no Daft para procurar uma acomodação pra gente em 2024, antes de vir aqui pro nosso Coast Rental. E a gente quer compartilhar com vocês a nossa experiência, porque foram detalhes que fizeram diferença e a gente acredita que isso pode vir a agregar para vocês na busca, porque a gente sabe que o Coast Rental tá aí para todo mundo, mas é sorteio, e quando a gente não tem tempo para esperar sorteio, ou não tem sorte, a gente precisa encontrar uma acomodação, Sim. né? Então, só para situar o que aconteceu, nós morávamos em Ashtown, em março de 2024, nós recebemos um notice, dia 11 de março, e nós tínhamos 80 dias para sair do apartamento que a gente estava, né? E a gente conseguiu encontrar, como o Thiago falou no começo do vídeo, em 26 dias uma acomodação. Mas até a gente conseguir essa acomodação, foram muitos e-mails recebidos, muitas visitas, muitas aplicações, poucos retornos e pouco sucesso, mas a gente vai contar para vocês qual foi a nossa estratégia para conseguir esses números. Então, de alguma forma, espero que esse vídeo ajude. E então, vamos começar. Primeiro de tudo, quando você faz o seu cadastro lá no Daft, você tem que ativar as notificações. Não deixe de ativar as notificações. Quando você fazer o seu cadastro, você coloca as regiões que mais lhe interessa referente às casas que aparecem para você. Como, por exemplo, você quer morar no lado ímpar. Você coloca lá na opção lá de como é que chama? De filtro. De filtro, isso. De filtro, eu quero todas o lado ímpar. De 1, 3, 5, 7, todos os números ímpar. Então você vai receber somente referente aos locais que você colocou, não todos os locais da Irlanda, por exemplo. Então, isso é muito importante, entendeu? Então, primeiro, ativar a notificação no Daft. Então, façam um cadastro no Daft, ativem lá as notificações para vocês receberem e-mails. Segundo, fazer o filtro de acomodação, região e valor. Então, acomodação, quer casa, quer apartamento, tá procurando um flat, ou então qual que é a região que você quer, como o Thiago explicou. E outra coisa importante, o budget de vocês, o valor. Qual que é o valor máximo que vocês podem pagar de aluguel? Isso também influencia na hora de receber os e-mails do Daft, né? Porque às vezes você tem lá um interesse de um apartamento, de um quarto, mas o seu budget é de 1.500 euros. E aí você tem lá em D1, que é lá no centrão, esse apartamento por, de repente, 1.800. Já foge do seu budget, mas vai um pouquinho mais para dentro, já tá dentro. Então o Daft faz esse filtro e envia por e-mail dentro dos filtros que você escolher. Isso é muito importante para você ter uma mira certa de para onde você vai, onde você pode ir. Às vezes quer mais perto do trabalho, às vezes quer mais perto do centro, por questão de deslocamento. E isso faz toda a diferença, inclusive em outro tópico lá para frente. Sim. Né? Uma coisa muito importante é preparar um texto padrão. O que é esse texto? Esse texto é uma apresentação que você faz de você e do aplicante, caso você tenha uma outra pessoa para aplicar. Como, por exemplo, eu e a Camila, nós fizemos um texto bonitinho, colocamos que nós somos casados, que nós moramos sozinhos, não temos filho, não temos cachorro. Bom, não tínhamos, agora nós temos. Isso é um assunto para um outro vídeo. Colocar que vocês são pessoas tranquilas, não fumantes, no caso, né? Então isso ajuda muito na hora da pessoa fazer a análise das aplicações. Esse aqui é um casal. Sem filho, sem cachorro, não fuma. Tem visto de trabalho. Tem visto full time de trabalho, isso também é uma coisa que eles levam muito em consideração. As aplicações aqui, você tem que fazer com o máximo de detalhes possíveis que você puder colocar lá no textinho. Sobre você, e se é aplicação com outra pessoa, sobre o casal ou a dupla de amigos ou amigas, enfim. Isso é extremamente importante. Isso vai te dar visibilidade na hora de uma aplicação, mas isso não vai garantir que a vaga é tua.
Esse texto é muito importante para que você se venda, né? Você tem que vender que você, como você é, logicamente, não adianta mentir que você é uma pessoa tranquila e dá festa todo final de semana, porque aí você vai ter problema no futuro. Mas tudo colabora para você ser uma pessoa à vista. Então, é muito importante que você faça esse texto bem feito. E mais legal é que hoje em dia a gente tem a tecnologia a nosso favor. Sim. Então, inclusive, no final desse vídeo, então você vai ficar até o final desse vídeo, não só para ajudar a gente, mas porque no final desse vídeo eu vou deixar um textinho, um modelo, que era o texto que a gente aplicava, para vocês poderem usar como base, se vocês quiserem, claro, vocês verem o que a gente colocou no nosso vídeo, para poder, de repente, mandar lá para a inteligência artificial, que eu não vou fazer propaganda, qualquer uma delas que vocês quiserem, para adaptar esse texto para vocês, de acordo com o perfil de vocês, o trabalho de vocês e tudo mais, tá? Isso é muito importante. Então, esse é um tópico que não pode ficar de fora e ele vem, inclusive, em encontro com o próximo tópico, que é aplicar imediatamente antes de ver o anúncio. Então, primeiro você aplica, depois você vê. Por quê? Quando você receber um e-mail do Daft, das notificações que o Daft vai te mandar de acordo com o que você selecionou lá no filtro, você já sabe que o que o Daft está te mandando é o que você quer, está dentro do que você quer. Então, antes de ver, você aplica. Primeiro você aplica, depois você vê. Exatamente. A gente fazia isso muito, porque a gente conseguia, né, no nosso trabalho, ter o celular na mão, então a gente recebia o e-mail e aplicava. Então, isso é muito importante. Recebeu o e-mail, aplica, depois vê, não tem problema. Se depois vê, não gostou, até porque não significa porque você está mandando lá o seu textinho no Daft, a sua aplicação, não significa que você vai ser chamado para ver. Tanto é que o Thiago até falou no começo do vídeo, nós recebemos 96 e-mails e a gente enviou o textinho em 96 e-mails, a gente só recebeu retorno de 18. Então... 18 visitas. 18 visitas. Retorno de 3. Então, e detalhe, dentro dessas visitas, a gente foi nos lugares, a gente falou, poxa, aqui é muito longe. Ou então, mesmo dentro do nosso leque, né, de opções, que a gente tá de carro, a gente podia ir longe. Então, a gente falou, pô, aqui é muito longe, pô, essa casa é muito velha, pô, na foto era de um jeito, aqui é de outro. Então, mesmo a gente fazendo 18 visitas, nós fizemos só 11 aplicações. Sim. E dessas 11 aplicações, nós tivemos só 3 retornos, sendo que 2 foram, não foi dessa vez, sentimos muito, lamentamos, e uma foi só de sucesso, convidando a gente. Então, para você ver como é importante ser rápido, né? Então, ter esse texto pronto para quando você receber o e-mail, já enviar é primordial. Sim. Então, deixa o e-mail ativado, assim que receber o e-mail, recebeu, aplica, depois vê. Porque, como a gente está falando, nem por isso você vai ser chamado. Isso foi a tática que nós usamos. E funcionou. A gente está falando sobre a nossa experiência, tá? Nem tudo que nós estamos falando aqui é uma verdade para outras pessoas. Então, nós estamos contando o que foi o que nós fizemos para ter sucesso. Talvez foi um jeito errado, um jeito não muito inteligente. Nós não tínhamos experiência com isso também, assim como vocês também, provavelmente, que estão vendo esse vídeo, não deve ter experiência com essas aplicações. Às vezes você nem está aqui na Irlanda ainda, ou acabou de chegar. Então, nós estamos passando para vocês a nossa experiência de como foi, como nós conseguimos sucesso, e realmente, quando você tem um sucesso, é porque deu certo a sua tática, né? Então, estamos passando para vocês de coração essa experiência e espero que vocês gostem do vídeo, curta, compartilha e vamos seguir por aqui por mais alguns tópicos. Que é importante também, tenham todos os documentos em mãos, porque tem aplicação que você faz e até mesmo antes de fazer a visita eles já pedem a documentação. Para ver se não vão perder tempo, de repente, pô, esse cara trabalha part-time e não tem capacidade financeira de pagar. Sim. Tem algumas imobiliárias que fazem isso, tá? Ao mesmo tempo, cuidado com os golpes, tá, gente? Tem muito golpista aí que pede documento antes, principalmente quando não é imobiliária, né? Desconfie, tá? Isso é importante e... o mais importante... Não tem o mais importante, tudo é importante, né? Mas tem uma coisa que você deixou escapar, que é importante também. Vamos ver se eu não vou falar mais pra frente. Não, é sobre os golpes. Não aplique casa antes de ver o anúncio. Não pague um calção antes de ver a casa. Por quê? Tem muita gente que vê lá no Daft. Apartamento de 1 quarto, boa localização. Normalmente, vamos supor, 1.500 euros. O cara tá alugando por 1.000. E fala, eu tô
eu tô longe, eu não tô agora na Irlanda, mas o apartamento tá disponível e eu tô precisando alugar rápido. Ou eu quero fazer uma reserva para você poder visitar. E tem muito brasileiro que caiu nesse golpe, gente. Muito. Tem muito tudo, né? Tem muito tudo. Golpe. Então, cuidado com coisas baratas, com valores abaixo do que você está vendo para aquele apartamento naquela região. Nós quase caímos num golpe desse, quase. Se não fosse a nossa expertise brasileira de desconfiar. A rapinagem no coração. A rapinagem no coração. E nós quase caímos nesse golpe, então nós passamos para você, cuidado com os golpes, tá? Porque não é porque aqui é a Irlanda que não vai ter golpe, gente. Aqui o pessoal é treinado também para passar um golpinho. Eles só não contam que o brasileiro é mais esperto do que eles, exatamente. Né? Na arte do golpe, nossa, o Brasil dá aula. É mesmo. Vamos lá, mas não é esse o assunto, voltando. Legal falar disso. Não só na questão de valor abaixo, mas também a questão de desespero. Eles sabem quando a pessoa está desesperada. Eu preciso, porque às vezes a gente acaba falando, eu preciso entrar daí imediatamente. E eles sabem, eles querem se aproveitar disso. Então tomem cuidado com isso. Isso era um tópico pro final que a gente ia falar, mas não tem problema a gente já ter adiantado. O que é importante também a gente falar esteja disponível para visitas. Você não consegue fazer 100% uma aplicação se você não comparecer numa visita. Então você foi lá, você ativou o DAFT, você recebeu o e-mail, você aplicou lá seu interesse, você foi convidado a visitar. Você não apareceu na visita, porque normalmente na visita é onde eles dão um e-mail, eles conversam com você, faz uma entrevista para poder falar assim, se você tem interesse, manda aqui nesse e-mail pra gente, seu payslip, seu passaporte, tudo que você precisa para uma aplicação de endereço, né, de uma acomodação. E se você não vai nessa visita, você não tem essa oportunidade de falar com a pessoa e você não vai poder enviar o documento depois para a pessoa poder analisar e falar ok ou não ok. Então, esteja disponível. E o que eu quero dizer com isso? É uma situação muito delicada. Você tem que estar com isso alinhado, de repente, no seu trabalho, ou com o seu parceiro, ou com quem mais for aplicar com você, de pelo menos uma pessoa comparecer, porque precisa. E, às vezes, a visita acontece no meio do dia, no dia de semana, quando você está em horário de trabalho. Acontece no final de semana às 7 horas da manhã. Não tem um padrão. Então, isso eu acho que é até uma forma deles filtrarem, né? Realmente, quem quer, quem não quer, quem pode, quem não pode, quem vai, quem não vai. E é importante que você esteja disponível. Então, a disponibilidade, ela tá naquela história do receber o e-mail, já aplica direto, então você ter ali um celular na mão, um computador, que você possa, assim que receber a notificação do DAFT, já aplicar. E, quando você for convidado para uma visita, você ir à visita. Eu lembro que na nossa busca, teve um sábado que nós estávamos trabalhando lá no aeroporto e a gente tinha 3 visitas no mesmo dia, né? Sim. E a gente tinha uma chefe, assim, que era maravilhosa e ela foi muito flexível com a gente, porque também, modéstia à parte, nós éramos bons trabalhadores, né? Então, a gente falou pra ela, a gente precisa fazer visita hoje. E aí ela falou, olha, vai e volta, tranquilo. E nós fizemos 3 visitas. Fomos, voltamos. E aí fomos pra última, que já tava no perto do horário de ir embora. E não voltamos mais, mas ela não deu nem desconto pra gente. Então é importante ter essa disponibilidade, porque nem sempre a gente pode escolher a data, né? Eles não dão um leque, tipo, olha, venha desse dia, esse dia, tal horário. É o horário que eles querem, o dia que eles querem, e se preparem, porque você nunca vai sozinho ver uma acomodação. É verdade. Sempre tem uma fila, 10, 12. Às vezes teve uma que nós fizemos Foi em D5? Aquele prédio, mano, que se espirrasse o prédio caía, lembra? Foi logo quando a gente chegou, né? Porra, tinha umas 30 pessoas na fila. Tinha umas 30 pessoas na fila. Vamos com paciência, vamos com o coração aberto, com a mente aberta, porque quando você olha aquela fila, tem 10, 12 pessoas, na sua cabeça vai passar, eu não vou ser sorteado, não tem como. Não é assim que funciona, gente. Eles filtram, eles fazem um filtro. Referente a salário, tudo. Então, não desanimem. Viu fila? Vai. Só vai. É muito curioso, né? Porque não existe um padrão para nada. É lógico que eles levam em consideração a questão financeira, sim, mas a gente pensa que eles levam em consideração também, um apartamento de 2 quartos e aí tem que ser para um casal com filhos, ou para 2 pessoas coabitantes, ou tanto faz. A questão não existe um padrão, porque nós fomos extremamente surpreendidos pela situação desse apartamento que a gente conseguiu na época. Sim. A gente chegou lá, foi uma sequência que a gente tinha certeza que não ia ser pra gente, né?
Foi um dia que, assim, caiu o mundo na parte da tarde. Como vocês sabem, aqui em Dublin choveu o trânsito, principalmente para quem anda de carro sabe que o trânsito fica lentíssimo, é horrível. E era verãozão. E aí o que aconteceu? Choveu no meio da tarde, era tipo um meio de semana, a gente tava no aeroporto e a gente saía às 4h30. A gente ajustou de sair às 4 para conseguir chegar às 5 em Selbridge, que, para quem não sabe, não é tão longe assim. É outro condado, já é Kildare lá, mas sem trânsito é muito rápido, Sim. né? Tipo, 20 minutos. E nesse dia, como choveu muito, a gente chegou lá às 5h15. Eu falei, pronto, a pessoa nem vai estar mais esperando a gente. A gente já perdeu porque ela vai falar, não somos pontuais. Ok, alinhei com a pessoa, falei, a gente tá no trânsito, vai chegar um pouquinho atrasado. Chegamos, já pensei que ia ser excluso por causa disso, né? Sim. A pessoa foi super compreensiva. Entramos, conhecemos o apartamento, então não tinha ninguém lá com a gente, porque já tinha acabado as visitas. Aí ela fez uma pequena entrevista com a gente lá. Quando eu vi 2 quartos, eu falei pro Thiago, não vai ser pra gente. Mas aí ela perguntou, então, vocês têm pretensão de ter filhos? Não no momento, mas esse quarto aqui vai ser ótimo pra fazer de escritório, pra estudar, pra trabalhar, né? E aí ela achou isso muito legal. E eu não sei, não temos filhos, não temos um escritório. E aí fomos escolhidos para esse apartamento de 2 quartos. Então não tem um padrão. Era um belo apartamento, hein? Era um belo apartamento com um preço muito bom, né? Para 2 quartos, um apartamento... Sim. É um lugar longe. Depende do ponto de vista. Para quem depende de transporte público, é muito longe. Nós, como temos carro, é bom. 20, 25 minutos. Parte ruim. Tinha pedágio, né? Só de pedágio a gente gastava em torno de uns 120 euros. Mas era um ótimo apartamento. Podia fazer churrasco na sacada, uma sala boa. Então, você tem que ter a mente aberta também em relação em escolher lugares um pouco mais distante do centro. Nesses 3 anos que nós vivemos aqui, nós entendemos que quanto mais afastado do centro, mais barato você paga. Porém, vem outros quesitos referentes a transporte. Enfim, isso é um assunto para outro vídeo também que nós vamos conversar com vocês. Mas é mais ou menos isso que a gente leva em consideração. Até porque a gente fala, por exemplo, do pedágio, que a gente gastava com pedágio, mas se for alguém que trabalha do lado sul de Dublin, não vai gastar com pedágio. Sim. Então é tudo ponto de vista. E pra gente, na época, mesmo pagando pedágio, como a gente ia pagar, entre aspas, menos do que a gente já gastava em Dublin de acomodação, ia dar o elas por elas em relação ao que a gente já tinha de despesa. Então, pra gente estava tudo bem. Até porque a gente ia pro mesmo lugar trabalhar, voltava do mesmo lugar trabalhar com o mesmo shift de dias. Então, pra gente estava ótimo, né? Na época foi excelente. E até foi muito curioso, porque teve lugar que nem deu resposta, nem nada, mas pra gente, até eu fiz aqui um levantamento, foi muito rápido, foi coisa de uma semana que responderam pra gente. Foi. Né? Então, foi assim, numa terça-feira chegou um e-mail do DAFT e a gente respondeu com interesse, no dia 2 de abril. No dia 3, que foi uma quarta, a gente recebeu o e-mail para o convite da visita. Numa quinta-feira, a gente visitou, foi entrevistado e mandou os documentos. E na sexta-feira, dia 5 de abril de 2024, nós recebemos um e-mail convidando a gente para ocupar a acomodação. A gente já fez o depósito, tudo, né? Porque a gente tinha prazo para sair, né? Então, quanto antes, melhor. E aí, na segunda-feira, na semana seguinte, no dia 8, a gente já pegou a chave e já começou a mudança. Foi muito rápido. Então, o que a gente tem a dizer? Quando é para ser, é para começar, sim, né? Sim. Mas, assim, quando você tem tudo ajustado, quando você tem tudo em mãos, quando você tem a disponibilidade, então, quando você se ajusta para isso, a sua chance de sucesso, a sua chance de conseguir mais rápido, eu acredito que seja maior. Não é que seja impossível. Não. Mas, assim, não adianta a gente ver o pessoal no trabalho falando assim, onde a gente está atualmente, tem umas 2 pessoas que falam, tô desesperada procurando acomodação já faz, meses. Eu não acho acomodação. E aí eu sempre falo, você deve estar aplicando errado. Alguma coisa está errada. Porque não que seja regra e não que seja lei o que a gente está falando, mas funcionou pra gente dessa forma e a gente percebeu que são táticas que são, tipo, pra você estar um passo à frente, você tem que ser visto, né?
E mesmo sendo na época um pouco distante, pra gente foi bom até que a gente conseguiu ser sorteado aqui no Coast Rental e paga bem menos, inclusive, do que lá. Sim. Vocês me desculpem, eu tô olhando pra baixo porque tem uma filhotinha, como vocês viram no vídeo. Ela tem 4 meses. E ela tá tocando terror aqui enquanto a gente fala. Eu tô vendo ela mastigar o fio do... Sai daí, Danilo. Do notebook. Enfim, gente. Esteja disponível para as visitas sempre. Ok? Tem gente que fala, que a Camila falou agora há pouco, referente ao pessoal do trabalho que faz aplicação e não consegue. É assim, não adianta você fazer 1, 2, 3 aplicações. Aplica em todas. Todas. Se você não gostar e for sorteado, não tem problema. Mas é primordial você ter isso em mente. Faça todas as aplicações possíveis que você conseguir. Vou dar um exemplo. Se você viu lá, tem uma aplicação que está disponível, publicaram a semana passada, esquece. Essa daí você não adianta aplicar. Para vocês terem ideia, quando nós conseguimos esse apartamento em Cellbridge, vai parecer mentira o que eu tô falando. Lançaram o anúncio 10:01. 10:10 eles já tiraram o anúncio do ar. 10:10 eles tiraram do ar. De tanta aplicação que foi feita para aquela acomodação. Não tô querendo assustar vocês, mas conosco foi assim que funcionou. A gente não faz aplicação no DAF já faz um bom tempo, mas quando nós aplicamos, foi dessa forma. A gente recebia e-mail e aplicava. Às vezes eu aplicava sem ela ver, aí eu ia querer mostrar a casa, porque eu achei a casa legal, o apartamento. Cadê o anúncio? Não tinha mais. Tiraram. Vários, né? Vários. Então, tenha em mente que isso vai acontecer, tá? Então, se preparem, porque a aplicação é uma briga, cara. É um desafio, né? É um desafio. Bem... É um negócio que, assim, eu falo dando risada, mas quando eu passei por isso, a gente tava apertado pra mudar de apartamento, porque a gente confiou numa amiga, que isso que a Camila não falou. A gente confiou num casal de brasileiros, que a gente tava morando no apartamento deles, porque eles mudaram. Eles perguntaram se a gente queria mudar para esse apartamento. A gente já conhecia eles desde que a gente chegou na Irlanda. E nós falamos que sim, tudo bem. Era um belo apartamento, bonito, uma localização maravilhosa. Só que a gente queria passar esse apartamento pro nosso nome. Depois de um tempo morando lá, a gente falou para ela, tenta ver que é imobiliária para passar pro nosso nome, porque a gente tava pagando, tava no nome dela, né? E quando isso acontece, a pessoa está registrada no RTB, pode ser que dê algum problema, algum vizinho fale, o pessoal que tá morando aqui não é do contrato, né? Então a gente ficou com medo. Isso sem contar a questão de receber o valor depois do governo do imposto de renda. Isso é só um parênteses. Não, isso é o de menos. Aí a gente pediu para ela, conversa com a imobiliária, vê para passar pra gente que você... inventou uma história que tá voltando pro Brasil, foi mais ou menos isso, vou resumir. No final das contas, ela, ao invés de tentar ajudar a gente, ela deu um notice. Ela simplesmente deu um notice e ela falou, vocês têm até tal dia, o cara não aceitou trocar de contrato e vocês têm 2 meses para sair. Ela deu um notice. A gente não foi despejado, ela feitou de alguma forma, não sei se foi na inocência, se foi na burrice da cabeça dela, ela prejudicou a gente teve que sair correndo dessa acomodação porque era 30, 60 dias. Na verdade, foi 80 dias que eles deram para sair, mas a gente não podia nem... aí que é muito importante, né? Quando você está registrado no DAFT, você tem direitos e deveres. Mas nesse caso, a gente não tinha nada, porque supondo que se passasse... Registrado no DAFT? Perdão, no RTB. Porque supondo que a gente não conseguisse uma acomodação, existe lá uma regrinha toda que se você não encontra uma acomodação, eles podem estender isso, para você não ficar desabrigado. Sim. Só que no caso, não era a gente que estava no contrato. Então, só de saberem que não era a gente, eles poderiam despejar a gente, eles tinham todo o direito. Então, não façam isso, pessoal. Não coloquem a estadia de vocês em risco. Cuidado com as pessoas que vocês confiam aqui. Principalmente os brasileiros, gente. Tá? Se você não tá aqui, vocês vão entender o que eu tô falando quando chegar. Vai ter muita gente que vai te ajudar, vai ter muita gente de bom coração. Vai. Mas sempre esteja desconfiado. Sempre, tá?
Nós temos ótimos amigos brasileiros que nós amamos de coração, mas quando se trata de dinheiro, e desconfie, tá? Desconfie mesmo, porque nós somos mais um casal que confiou e se prejudicou. Quando vocês chegarem aqui, vocês vão ver muitas e muitas histórias de outros brasileiros que também passaram por coisas parecidas. Então, fiquem ligados em relação a isso, tá? E é isso, né? Sim. Então, acho que todos os tópicos que a gente tinha que passar para vocês, a nossa história, a nossa experiência, nossos prazos, né? A gente passou tudo. A nossa intenção aqui é realmente passar a nossa experiência Sim. na época. Muita coisa muda muito rapidamente aqui, mas a nossa intenção é das melhores, passar para vocês a nossa experiência para que, de alguma forma, vocês vejam o que de repente vocês podem mudar ou a estratégia que vocês podem melhorar em relação às aplicações que vocês estão fazendo e não estão tendo sucesso ou estão com dificuldade. De repente, é o que a gente quer, né? Sim. Agregar, tá? Então, a gente espera de coração que isso tenha sido útil para vocês, que dessa forma vocês curtam, compartilhem, comentem o nosso vídeo, continuem seguindo a gente aqui, né? E é isso. Sim. É isso. Então é isso, Muito pessoal. bom. Lembrando que é a nossa experiência, nós contamos o que nós passamos aqui, ok? Nem tudo que eu falo aqui é uma verdade absoluta. Às vezes as pessoas acham que o que eu tô falando é isso, ponto, acabou. É somente a nossa experiência, tá bom, gente? Então, entendam que o que nós fazemos esses vídeos aqui é de coração, que é para ajudar vocês. Por quê? Quando nós estávamos para vir para cá, lá em 2022, a gente achou pouco vídeo de pessoas falando a vida real na Irlanda. É muito estudante, tem muito vídeo de estudante. Isso para quem não é estudante, não interessa. Porque a vida de pessoas que vêm para cá para ficar é muito diferente da vida de um estudante. Então, nós estamos tentando fazer uma coisa diferente para você que quer realmente ficar na Irlanda. Então, nós passamos as nossas experiências para vocês, que é muito difícil você achar um vídeo no Instagram, no YouTube, com as pessoas contando suas experiências profissionais, de vida, de aplicações. Vocês vão ver, como eu falei, muita coisa voltado para estudante. E nós fazemos nós queremos o nosso público, vocês que querem vir para cá para ficar. Ou que já estão aqui, né? Ou que já estão aqui também, que gostam da gente, né? Então, muito obrigado por vocês assistirem nossos vídeos. Como a Camila falou, curta, compartilha, segue, comenta, dá um joinha, deixa suas perguntas, seus elogios, suas críticas pra gente. Sim. Tudo é muito bem-vindo e nós agradecemos demais vocês por assistirem a gente. Nós estamos vendo que nossos vídeos estão sendo assistidos e nós estamos muito felizes com isso. Muito obrigado, gente. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Se tiver alguma dica, sugestão, dúvida, quiser algum outro tema que a gente aborde aqui, a gente pode falar de acordo com a nossa experiência. Sim. E lembrando que dica boa é dica compartilhada? Mas as coisas aqui na Irlanda mudam muito rápido. Então, nem sempre o que a gente vai falar aqui é uma coisa que tá no momento. Então, a gente sempre frisa. Isso aconteceu com a gente em tal época, foi de tal maneira. E às vezes tá até mais fácil, às vezes você nem precisa de tanto, mas sempre informação nunca é demais, né? Então, a gente tá aqui para ajudar da melhor maneira possível. E é isso por hoje, então até o próximo vídeo. Obrigada até aqui. E quem ficou, já viu. Deixei o textinho aqui para vocês poderem aplicar. Um beijo no coração de vocês. Se você chegou até aqui, eu acho que você gostou do nosso canal. Então, deixa o seu like, ativa a sua notificação para receber o nosso conteúdo, curte o nosso canal e até a próxima. Tchau!